Sejam muito bem-vindos ao canal História Sem Fim. Já ouviram falar de histórias de amor que começam onde menos se espera? Não nas comédias românticas perfeitas, mas nos silêncios pesados, nos olhares que duram um segundo a mais, nas vidas que se cruzam por obrigação e descobrem que talvez, só talvez, exista algo real escondido por trás de tanta encenação? Esta é uma dessas histórias. Uma história que acontece no Rio de Janeiro, cidade onde o amor deveria ser fácil como a brisa da praia, mas às vezes se esconde atrás de contratos sociais e aparências que pesam mais que o calor de verão em Copacabana. Comentem aí de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de deixar o gostei, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração. O Copacabana Palace nunca tinha visto um casamento tão elegante e, ao mesmo tempo, tão vazio de emoção real. As flores brancas decoravam cada canto do salão principal como se tentassem compensar com beleza o que faltava de sentimento verdadeiro. Valentina Almeida caminhava pelo corredor central usando um vestido que custou mais que um apartamento na Tijuca, mas que pesava nos ombros como uma armadura de gelo. Ela sorria para as câmeras como alguém assinando um contrato de paz, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Do outro lado do altar, Gabriel Montenegro mantinha a postura impecável que aprendera desde criança. Costas retas, expressão controlada, mãos firmes. O CEO mais temido do turismo de luxo carioca não estava ali por amor. Ambos sabiam exatamente o que estavam fazendo. As famílias Almeida e Montenegro haviam selado esse destino anos antes, em jantares refinados no Garota de Ipanema, negócios imobiliários na Barra da Tijuca e sorrisos calculados para as colunas sociais. Para a mídia, a cerimônia era apenas a vitrine da aliança entre dois impérios. O que viria depois? Uma cobertura compartilhada, agenda pública coordenada e um acordo simples, sem intimidade, sem interferência na vida pessoal de cada um, apenas o suficiente para manter as aparências. Nos primeiros meses, Valentina se manteve ocupada. Trabalhava até tarde, ganhava casos complexos contra corporações multinacionais, recebia prêmios de reconhecimento profissional. Seu nome brilhava ainda mais forte nos tribunais cariocas. Mais do que qualquer coisa, ela queria provar para si mesma que não precisava dele para ser alguém importante. Gabriel, por sua vez, trancado em seu escritório na Zona Sul, estava cercado de planilhas, reuniões estratégicas e metas de expansão hoteleira. Seu mundo era numérico, controlado, intocável. Para ele, Valentina era uma variável fixa, previsível e exatamente por isso confortável. Mas havia algo que nenhum dos dois jamais falava em voz alta. A presença do outro mexia com alguma coisa lá no fundo. Não era hostilidade, mas algo mais silencioso. Uma tensão que pairava no ar. Olhares que se estendiam por segundos a mais do que deveriam. Ausências que doíam mais do que era normal entre estranhos. Durante os jantares familiares, eles riam em sincronia, exatamente como foram ensinados. Quando se cruzavam no corredor da cobertura, trocavam cumprimentos educados. Mas algumas noites, o som dos saltos de Valentina no piso de mármore deixava Gabriel completamente desconcentrado. E algumas tardes, ela se pegava imaginando o que ele pensaria se a visse sem maquiagem, cabelo solto, apenas ela mesma. Nunca dormiram juntos, nem no sentido mais literal. Quartos separados, rotinas separadas, vidas separadas. Uma parceria civilizada, uma fachada perfeita, uma existência polida e vazia como o piso da cobertura que dividiam. A cobertura em Ipanema era um espetáculo de arquitetura moderna. Vidro, mármore branco e uma varanda que oferecia vista panorâmica para o mar. Valentina tinha o quarto voltado para o nascente, Gabriel para o poente. Mesmo o apartamento parecia projetado para mantê-los distantes. Pela manhã, ela tomava café olhando o sol nascer sobre o Atlântico. À tarde, ele bebia uísque vendo o mesmo sol se pôr atrás das montanhas da Zona Oeste. Um dia, Valentina chegou em casa depois de uma audiência exaustiva. Chutou os sapatos na entrada e serviu uma taça de vinho branco na cozinha americana.
Gabriel tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios a Porto Seguro e a observou de longe. Ela estava de costas, ombros relaxados, mas havia uma tristeza profunda na postura. Ele não disse nada, apenas passou por ela e subiu para o quarto. Valentina ficou onde estava, encarando seu reflexo na janela de vidro, quase como se esperasse uma reação que jamais viria. O que eles tinham era seguro, previsível e, de certa forma, confortável. Mas também era profundamente solitário. Os pais de ambos elogiavam a maturidade do casal. A mídia chamava de união modelo entre duas potências empresariais. Mas ninguém via o que realmente acontecia atrás das portas fechadas. A ausência de toque, o silêncio no café da manhã, a distância na hora de dormir. E mesmo assim, algo os mantinha unidos. Uma espécie de respeito silencioso. Gabriel nunca ultrapassou os limites de Valentina. Valentina nunca expôs Gabriel publicamente. Eles coexistiam em paz, mas também em pausa permanente. Uma noite, enquanto folheava um processo que não conseguia terminar, Valentina ouviu passos do lado de fora da biblioteca. Gabriel. Ele entrou sem bater, coisa rara para ele. Tinha uma pasta de documentos para revisar, mas parou quando a viu ali, óculos no rosto, envolvida em um cobertor de cachemir. Ela o olhou alguns segundos a mais do que precisava. Ele pigarreou como se tentasse justificar a própria presença, mas não disse nada. Sentou numa poltrona do outro lado da sala e começou a ler. E ali ficaram. Dois estranhos íntimos respirando no mesmo espaço, compartilhando o mesmo silêncio. Naquela noite, Valentina teve um sonho estranho. Ela e Gabriel estavam deitados na areia de Ipanema, rindo de algo que ela não conseguiu lembrar quando acordou, mas lembrou perfeitamente da sensação. Pela primeira vez em meses, se sentiu leve. No dia seguinte, porém, tudo seguiu como sempre, até que chegou o convite para o baile beneficente. Era um evento tradicional da família Montenegro. Como sempre, esperava-se que comparecessem juntos. Fotos, discursos, uma valsa para as câmeras. Depois, cada um voltaria para seu mundo próprio. Pelo menos era esse o plano. Mas aquela noite tinha outros planos para eles. O céu do Rio estava carregado de nuvens pesadas, e a tempestade chegou sem aviso, como se dissesse, nem tudo pode ser controlado. Após o baile no Copacabana Palace, Valentina se preparava para voltar sozinha de carro quando foi informada de que a estrada para Petrópolis estava interditada. Árvores caídas, risco de deslizamento. Gabriel, igualmente frustrado, recebeu a mesma informação. O segurança sugeriu que passassem a noite na mansão da família Montenegro em Petrópolis, que ficava próxima. O motorista hesitou, mas ambos sabiam que insistir seria inútil. A tempestade era mais teimosa que qualquer um dos dois. E assim, pela primeira vez em meses, dividiram o mesmo carro, sentados lado a lado no banco traseiro, em silêncio. Apenas o som da chuva pesada preenchendo o espaço entre eles. A mansão em Petrópolis era grande, mas acolhedora. Nada como o concreto e vidro da cobertura urbana que dividiam. O piso de madeira rangia sob os pés, as cortinas balançavam com o vento, e o aroma suave de eucalipto vinha da lareira antiga, como se o lugar ainda guardasse memórias que eles nunca tinham criado. Não havia funcionários, nem formalidades. Apenas os dois, e o silêncio novamente. Mas esse silêncio era diferente. Não desconfortável, mas denso, vivo, cheio de possibilidades. Pouco depois da meia-noite, o gerador falhou. As luzes se apagaram de uma vez, mergulhando a casa na escuridão. Valentina prendeu a respiração instintivamente. Gabriel, do outro lado da sala, acendeu uma vela. O brilho suave sobre seu rosto o fazia parecer mais humano, quase vulnerável. Ela agradeceu com um aceno e se acomodou no sofá, puxando uma manta sobre as pernas. Ele foi até a adega e trouxe 2 taças. Ofereceu uma a ela. Os dedos se tocaram por um instante, apenas 1 segundo, mas foi suficiente para acender algo que ambos vinham fingindo não sentir. Estamos presos aqui, disse ele,
com um toque de humor seco. Presos ou forçados a enfrentar o que evitamos todos os dias? Valentina respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Gabriel se sentou na outra extremidade do sofá, mantendo distância respeitosa. O vinho relaxou os ombros de ambos, mas foi o silêncio que falou mais alto. Os olhos se encontravam com mais frequência, se sustentavam por mais tempo. Sem pressa, sem pressão. Não imaginava que você fosse alguém que gosta de tempestades, ela disse quando um trovão sacudiu a janela. Não gosto, mas talvez esteja começando a achar que elas revelam mais do que escondem. Foi a primeira coisa que ele disse que não pareceu ensaiada. Valentina o olhou surpresa, e algo no peito dela se abriu. Uma parede, uma trava, um medo. Ele a olhou de volta, dessa vez por mais tempo, como se perguntasse algo sem palavras. Valentina percebeu e, em vez de recuar, ficou. Gabriel se aproximou devagar, quase timidamente. Estendeu a mão, mas não tocou. Esperou. E pela primeira vez desde o casamento, ela escolheu não resistir. O beijo não foi ardente. Foi lento, intenso, como se cada movimento pedisse permissão. As mãos dele pousaram delicadamente na cintura dela. Os olhos fecharam com cuidado. Parecia que ambos sabiam que estavam cruzando uma linha, e que uma vez cruzada, nada mais seria igual. A manta escorregou para o chão, as velas tremularam, e os dois corpos que até então apenas coexistiam, agora se procuravam, como tentando lembrar de algo há muito esquecido. Valentina sentiu a pele dele arrepiar sob seu toque. Gabriel perdeu o controle que sempre carregava e pela primeira vez se deixou ser guiado. Ela conduziu. Ele seguiu. O tempo desapareceu. Ela adormeceu ali mesmo, aninhada nos braços dele, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Pela primeira vez, não havia distância entre eles. Apenas calor, respiração, presença. Algumas horas depois, ainda no meio da madrugada, ela acordou. Sem dizer palavra, encostou a testa no peito dele, ouvindo as batidas do coração. Ele respondeu com um beijo suave no cabelo dela. Os corpos se encontraram novamente, devagar, silenciosamente. Dessa vez foi diferente, mais suave, quase reverente, como se ambos tentassem esticar aquele momento até o amanhecer, como se o silêncio entre eles tivesse encontrado uma nova forma. Não como vazio, mas como espaço onde o amor poderia talvez começar. E naquela noite, pela primeira vez, eles não eram apenas dois estranhos dividindo o mesmo teto. Eles eram duas pessoas que haviam escolhido, mesmo que por algumas horas, estar verdadeiramente juntas. O que viria depois dessa noite transformaria tudo. Mas por enquanto, ali, na escuridão acolhedora de Petrópolis, apenas existiam. Quando Valentina acordou naquela manhã em Petrópolis, a luz azul do amanhecer filtrava pelas cortinas antigas da mansão. O outro lado da cama estava frio, vazio. Gabriel havia sumido. Ela se sentou devagar, puxando o lençol contra o peito. Havia rastros dele no travesseiro, mas nenhuma explicação, nenhum bilhete, nenhuma palavra. A ausência doía mais do que ela queria admitir. Vestiu-se calmamente, passou os dedos pelos cabelos desarrumados e desceu as escadas com uma sensação estranha no peito. Um silêncio diferente agora. Não o de antes, mas o tipo que diz: e agora? Gabriel já estava na varanda, grudado no celular, falando sobre investidores e ações como se nada tivesse acontecido. Quando ela apareceu, ele apenas acenou com a cabeça e continuou na ligação. Ela não disse nada. E naquela manhã, o silêncio entre eles voltou a ser como sempre foi. Mas alguma coisa já tinha mudado para sempre. Os dias que se seguiram foram estranhamente normais, e isso era exatamente o que mais machucava. Valentina voltou para a cobertura de Ipanema como alguém retornando de uma viagem que não queria que terminasse. No elevador panorâmico, vendo seu reflexo no espelho, ela notou algo diferente nos próprios olhos. Uma luz fraca, uma pergunta sem resposta. Gabriel entrou logo depois,
telefone colado na orelha, falando sobre fusões e aquisições, como se a noite anterior jamais tivesse existido, como se eles não tivessem se tocado como duas pessoas encontrando abrigo no meio de uma tempestade. Boa noite, ela disse quando saíram do elevador. Ele acenou distraído. Boa noite. Só isso. Sem, podemos conversar depois? Sem olhar demorado, apenas a mesma rotina preenchendo cada rachadura com precisão cruel. Naquela noite, Valentina não dormiu no quarto de hóspedes, nem foi para o próprio quarto. Ficou sentada no sofá da sala por horas, abraçando os joelhos, tentando entender por que doía tanto. Afinal, o acordo sempre foi claro, sem promessas, sem amarras. Mas havia lembranças, e essa era a parte que mais ardia. Ter vivido algo que para ele parecia nada mais que um deslize, um lapso, uma breve quebra de protocolo que podia ser facilmente esquecida. No café da manhã seguinte, ele estava sentado à mesa com o laptop aberto, lendo relatórios. Valentina fez um chá para si, sentou-se do outro lado e observou. Gabriel nunca levantou os olhos, não mencionou a noite na mansão de Petrópolis, nem mesmo perguntou se ela havia dormido bem. A indiferença doía mais que uma rejeição direta, porque carregava uma negação silenciosa, uma borracha discreta de tudo que eles tinham sentido, ou pelo menos do que ela achava que tinham sentido. Ela queria gritar, perguntar: aquela noite significou alguma coisa para você? Mas o orgulho era mais forte. Simplesmente cruzou as pernas, tomou seu chá e, com um sorriso educado, perguntou: algum jantar de família essa semana? Acho que tem um na sexta. Confirma com minha assistente. Ele respondeu, olhos ainda na tela. As palavras cortaram como lâmina, frias, precisas e entregues com a facilidade de quem assina mais um contrato. Naquela tarde, ela voltou ao trabalho como se estivesse vestindo uma armadura invisível. Ganhou um caso complexo, recebeu elogios de colegas e terminou o dia com uma taça de champanhe na mão, sozinha no escritório, olhando pela janela para a praia de Copacabana. Mas não conseguia se sentir orgulhosa, apenas vazia. Em casa, os dias seguiram a mesma coreografia distante. Gabriel saía cedo, voltava tarde e dormia em silêncio. Valentina começou a evitar as áreas comuns. Se ele estava na cozinha, ela ia para o quarto. Se ele estava na sala, ela escolhia a varanda. Foi numa terça-feira comum que o envelope chegou. Sobre a mesa de jantar, uma pasta discreta, sem logotipo, com o nome dela escrito à mão na frente. Valentina abriu devagar. Dentro, páginas impressas, linguagem direta, cláusulas curtas, linhas em branco para assinatura. Era um pedido formal de divórcio. Por um momento, o mundo inclinou. O chão, que já estava longe de estável, virou líquido. Ela leu cada parágrafo como alguém lendo uma sentença de um julgamento que nem sabia que estava acontecendo. Não havia bilhete, nenhuma explicação, apenas os papéis. Ela foi até o quarto de Gabriel com a pasta na mão. Ele estava de costas, tirando o paletó. Quando a viu parada na porta, hesitou. "Isso é sério?" ela perguntou, erguendo o envelope. Ele a olhou com uma expressão guardada. "Achei que seria mais fácil depois da confusão da outra noite." Confusão. Nos deixamos levar, só isso. Não precisa complicar as coisas. As palavras eram tão frias que mal pareciam vir dele. Ou talvez viessem, e apenas revelassem um lado dele que ela preferiu não ver. Valentina respirou fundo. Os olhos ardiam, mas ela se manteve firme. "Você realmente acha que foi só isso?" Gabriel hesitou, passou a mão pelos cabelos, evitou o olhar dela. "Achei que era isso que você queria também." Não era. E ela saiu do quarto com os papéis ainda na mão. Naquela noite, ela não chorou, não gritou, apenas ficou acordada, olhando para o teto. A única pergunta ecoando na mente era: como algo tão real pode ser apagado tão facilmente? Os dias seguintes foram preenchidos de silêncio completo. Ela não tocou no assunto. Nem ele. Simplesmente continuaram como fantasmas dividindo o mesmo espaço.
Uma noite, chegando em casa e descobrindo que ele não estava, ela aproveitou para arrumar algumas coisas e ficar na casa da mãe por um tempo. Precisava de ar, espaço, distância, mas mesmo em outra casa o silêncio dele a seguiu. Sem mensagens, sem perguntas, apenas um desaparecimento educado, como se tivesse riscado o nome dela de uma lista. Na semana seguinte, ela voltou ao escritório, à vida que conhecia, e decidiu seguir em frente, mesmo sem saber como, mesmo com aquele vazio que se recusava a partir. Foi numa manhã típica no escritório Almeida, em Parceiros. Os corredores fervilhavam de passos apressados, pastas mudando de mãos e ligações ecoando pelos escritórios de vidro. Valentina estava entrincheirada atrás da mesa, cercada de casos complexos e xícaras de café pela metade. O trabalho tinha se tornado seu melhor escudo contra sentimentos que não queria enfrentar. Ela havia deixado os papéis do divórcio guardados no fundo de uma gaveta, fora de vista, onde não precisava olhar para a linha de assinatura em branco. Mas o peso real não estava no papel. Estava no peito. Um lembrete constante de que algo tinha começado a desmoronar. Quando a recepcionista bateu na porta, Valentina mal levantou os olhos. "Quem é?" perguntou, ainda digitando. "O cliente das 10 horas. Não deu o nome no telefone. Só disse que era pessoal e urgente." Ela franziu a testa, suspirou e se levantou. Quando abriu a porta, o coração falhou. Gabriel Montenegro estava ali, terno escuro, expressão composta, como se não houvesse história entre eles, como se fosse apenas mais um cliente esperando aconselhamento jurídico. Por uma fração de segundo, os olhos de Valentina vacilaram. O ar ficou denso demais, mas ela rapidamente se recompôs com a elegância de quem aprendeu a construir armadura emocional. "Senhor Montenegro", disse, se afastando para o lado. "Entre." Ele entrou em silêncio, olhando ao redor com uma familiaridade disfarçada. Era estranho vê-lo ali, num espaço que era inteiramente dela, um lugar onde ele nunca havia entrado antes. Ela indicou a cadeira. Ele se sentou. Ficaram um de frente para o outro, separados por uma mesa e por tudo que não foi dito. "Como posso ajudá-lo?" perguntou, o tom gelado. "Profissional." Gabriel hesitou, engoliu em seco, e por um momento a máscara quase escorregou. Mas ele se recompôs. "Preciso de assistência com uma negociação imobiliária. Prefiro falar diretamente com você." Ela ergueu uma sobrancelha, sem se dar ao trabalho de esconder o sarcasmo. "Claro, somos excelentes em negociações." Ele recebeu a alfinetada em silêncio. Não havia ironia no olhar dele, apenas um cansaço profundo, uma saudade silenciosa que ele não ousava nomear. Valentina pegou um bloco de notas e começou a escrever, fingindo que era apenas mais um caso. Mas cada palavra que ele falava carregava significado não dito. Cada pausa, cada suspiro, era uma conversa inteira sendo engolida. "A propriedade fica em Petrópolis. Estou considerando vender", disse, olhando diretamente para ela. "É uma mansão. Você deve se lembrar." O peito dela apertou. Ela lembrava. Cada canto, cada vela tremulando, cada toque silencioso. A noite inteira voltou como uma onda de calor no meio da formalidade fria do momento. "Não há nada que precise ser lembrado", ela respondeu secamente, sem levantar os olhos. Gabriel se inclinou ligeiramente na cadeira. "Eu sei que estraguei tudo." Ela o interrompeu com a mão levantada, ainda focada no papel. "Isso é juridicamente irrelevante." Ele silenciou, não porque concordasse, mas porque não sabia como quebrar a armadura dela. Pela primeira vez, ele parecia pequeno diante dela. A consulta continuou por mais alguns minutos. Valentina fazia perguntas. Ele respondia. Tudo negócios, tudo limpo, tudo sufocante. Mas algumas coisas não cabem em protocolos legais. Como a forma que os olhos se desviavam rápido demais, como o momento em que os dedos dele roçaram a beirada da mesa, como se procurassem uma ponte invisível até os dela. Quando terminou, ela fechou o bloco, se levantou e estendeu a mão. "Boa sorte com a venda, Sr. Montenegro."
Ele se levantou também, mas não tocou nela. Valentina. Ela olhou para cima, firme. Por favor. Este é meu local de trabalho. Gabriel respirou fundo. Os olhos eram súplicas. Por quê? Ela não tinha certeza. Talvez uma explicação. Talvez uma segunda chance. Mas ela simplesmente abriu a porta em silêncio. Ele saiu sem mais uma palavra, e ela fechou a porta com a mão tremendo. Sozinha no escritório, Valentina se encostou na madeira e devagar escorregou até o chão. As lágrimas não vieram, mas o vazio sim. Um vazio familiar, só que agora mais alto, preenchido pelo peso do que poderia ter sido, mas nunca foi. Do lado de fora, Gabriel parou, encostou a testa na parede fria do corredor e depois se afastou, os passos pesados pelo peso do próprio arrependimento. Os dias começaram a se sentir desconectados, como se Valentina estivesse vivendo em terceira pessoa. Acordava, tomava banho, ia para o escritório, lidava com casos complexos, sorria para os colegas, mas por dentro tudo parecia suspenso, como se algo estivesse fora do lugar. No final da tarde, quando as luzes do escritório se apagavam uma a uma, ela ainda estava lá, sentada à mesa, encarando planilhas que antes dominava com facilidade. Mas a mente continuava fugindo. E mais que isso, o corpo se sentia diferente. O cansaço era mais pesado, quase físico. O enjoo matinal se tornou frequente. Primeiro ocasional, depois inevitável. O cheiro do café, antes reconfortante, agora revirava o estômago. A fome vinha em ondas estranhas, às vezes avassaladora, às vezes inexistente. E havia uma sensação constante de que algo dentro dela havia mudado, algo vivo. Num sábado, sozinha em casa, ela decidiu organizar as prateleiras do banheiro e esbarrou num teste de gravidez perdido entre suprimentos de primeiros socorros. Era como se a caixa a encarasse de volta. Ficou ali por vários segundos, congelada, segurando a embalagem fechada, o coração disparado. Impossível, pensou. Mas a memória daquela noite na mansão de Petrópolis não a deixava em paz. Nem o silêncio de Gabriel depois, nem a ausência de qualquer proteção na noite em que seus corpos falaram mais alto que as palavras. Ela deixou o teste na pia do banheiro e saiu. Fez chá, caminhou pela sala, abriu e fechou a janela 4 vezes. O teste parecia chamá-la de volta, mas ela resistiu por mais 2 dias. Apenas quando o atraso se tornou óbvio e os sinais inegáveis é que ela juntou coragem. Entrou no banheiro, fechou a porta, se sentou e seguiu as instruções com as mãos tremendo. 3 minutos. Uma eternidade. Ela prendeu a respiração o tempo todo, olhando para o chão, a parede, as unhas, até que não conseguiu mais evitar. 2 linhas. Claras, inconfundíveis, reais. Valentina se encostou na parede fria de azulejos, a respiração curta, a mente girando. A notícia a atingiu como um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Ela estava grávida. O silêncio da casa ficou mais alto. Ela não chorou, não sorriu, apenas ficou ali, parada, sentindo o coração bater mais rápido que o normal. Ou talvez fossem 2 corações agora. As lembranças daquela noite voltaram como um filme silencioso atrás dos olhos. O toque dele, o olhar antes do beijo, a forma como ele a segurou depois. E então, nada. Ela não pensou em contar para ele imediatamente. Sabia que Gabriel lidaria com a notícia como lidava com tudo. Com cálculos, planejamento e uma proposta de solução. Mas o que ela carregava agora não era uma cláusula de contrato. Era um ser humano. Era vida. Passou a semana seguinte evitando os próprios pensamentos. Manteve-se ocupada com tudo. Horários, reuniões, tarefas, listas. Mas o corpo não a deixava esquecer. O enjoo, o cansaço, o perfume que antes amava e que agora a deixava enjoada. Na segunda-feira seguinte, ela marcou uma ultrassom. Sozinha. Precisava ter certeza antes de qualquer conversa. Queria ver, ouvir, sentir.
O médico sorriu calorosamente enquanto ligava o aparelho. Valentina deitada, olhos no teto, esperava qualquer coisa, exceto o som que de repente preencheu a sala. Um tum-tum rápido, forte, vivo. O coração do bebê. Foi nesse momento que uma única lágrima escorreu. Não de medo, não de tristeza, mas de uma certeza avassaladora. Ela não estava mais sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, isso se sentia bom. No final da consulta, o médico entregou uma pequena imagem impressa, uma forma borrada para qualquer outra pessoa. Mas para Valentina, era tudo. Ela saiu da clínica com a foto guardada na agenda, caminhou pela cidade sem direção, como se o mundo precisasse pausar por um momento. E quando se sentou num banco na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela tomou uma decisão. Não fugiria disso. Enfrentaria tudo como sempre fez. Naquela noite, escreveu uma única frase no diário. Eu não pedi por isso. Não planejei, mas aceito. Alguns dias depois, ela ligou para Gabriel, marcou um horário, pediu que ele viesse ao escritório novamente, disse que era urgente. Ele apareceu na hora combinada, pontual como sempre, usando terno escuro, olhar confuso no rosto, mas os olhos entregavam outra coisa, um medo escondido. Valentina o recebeu de pé junto à janela. Obrigada por vir, disse direto ao ponto. Ele acenou. Algum problema? Ela caminhou até a mesa, pegou a foto do ultrassom da bolsa e entregou a ele sem dizer uma palavra. Gabriel olhou para a imagem e em segundos entendeu. O corpo enrijeceu, os lábios se abriram como se fosse dizer algo, mas nada saiu. Estou grávida, ela disse a voz firme. E antes que você diga qualquer coisa, deixe-me ser clara. Não estou pedindo sua opinião ou sua presença. Só achei que você deveria saber. Gabriel permaneceu em silêncio, segurando a imagem como se fosse feita de vidro. Vou seguir com isso com ou sem você, e antes que tente me dissuadir, entenda, isso não é negociável. Ela esperou, mas ele não se mexeu. Apenas depois de vários segundos longos, Gabriel levantou o olhar. E pela primeira vez desde aquela noite, havia algo nos olhos dele que ela não reconhecia. Não era controle nem frieza. Era um medo desesperado de perder tudo novamente. E naquele escritório em Copacabana, com o mar azul do rio ao fundo e uma pequena vida crescendo dentro dela, Valentina finalmente viu Gabriel Montenegro desarmado, completamente vulnerável. E pela primeira vez, real. O silêncio que se seguiu à revelação não era o mesmo de antes. Não era o silêncio da indiferença, da rotina ou do descaso. Era um silêncio denso, cheio de palavras ainda por serem ditas, de sentimentos que ambos haviam trancado cuidadosamente até agora. Gabriel segurava a foto do ultrassom como se ela pudesse desaparecer se ele soltasse. A mão tremia, os olhos fixos no papel. Quando finalmente olhou para cima novamente, estava vulnerável. Pela primeira vez em muito tempo. Eu não sei o que dizer, murmurou. Valentina cruzou os braços, firme. Você não precisa dizer nada. Só queria que soubesse. Você me conhece, Valentina. Sabe que eu não lido bem com coisas que estão fora do meu controle. Ela soltou uma risada seca. Ah, eu sei. É exatamente por isso que vim antes. Porque essa criança não vai ser um projeto nem uma planilha. E se controle é a única forma que você conhece de amar, então talvez paremos por aqui. Gabriel caminhou até a janela, passou as mãos pelos cabelos. Parecia menor de alguma forma, como se o terno não servisse mais. Sua voz veio baixa, quase rachada. Eu não sabia o que fazer depois daquela noite. Me senti exposto, vulnerável e como um idiota. Fiz o que sempre faço. Fugi. Valentina o observou de longe, o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Não por causa da presença dele, mas por causa das palavras, do esforço, da tentativa. Te deixei sozinha, ele continuou. Quando pela primeira vez você não estava. Ela engoliu em seco, mas não disse nada. Esperou. Queria ouvir tudo. Achei que se eu agisse como se nada tivesse acontecido,
simplesmente desapareceria. Seria apenas uma noite, um erro. Mas não foi um erro, Valentina. Não para mim. Ela se aproximou devagar, ainda mantendo distância. Então por que me mandou aqueles papéis? Por que me tratou como se eu fosse apenas sua assistente? Gabriel a olhou com uma honestidade crua. O tipo que machuca e cura ao mesmo tempo. Porque eu era um covarde. Porque achei que te afastar me protegeria. Mas a verdade é que nunca me senti tão próximo de alguém quanto naquela noite, e isso me apavorou mais que qualquer reunião com acionistas ou audiência no tribunal. Ela permaneceu em silêncio. As palavras dele atingiam fundo demais. E, ao mesmo tempo, começavam a curar rachaduras que ela nem sabia que ainda estavam abertas. Gabriel deu um passo à frente. Eu não quero fugir disso. Não de você. Não do que tivemos. E especialmente não dessa criança. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Quero estar presente como pai. E se você me permitir, como homem também. Valentina desviou o olhar. O orgulho ainda ecoava alto dentro dela. Mas algo mais forte estava surgindo. O desejo de não carregar isso sozinha. Não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei. E não estou pedindo para confiar ainda não. Só quero uma chance de tentar fazer diferente dessa vez. Ela olhou de volta para ele e por um momento o tempo parou. Porque ali na frente dela não estava o CEO, nem o homem por trás do casamento encenado. Era alguém despido de armadura, pronto para reaprender tudo. Isso não vai ser fácil, ela disse. Nada que vale a pena é. Valentina se sentou novamente, o corpo cansado, mas a alma um pouco mais leve. Vou seguir com essa gravidez com ou sem você. Isso não mudou. Eu sei. E é exatamente por isso que quero estar aqui. Não porque preciso, mas porque escolho. Ele se aproximou devagar, sem pressa, igual naquela noite à luz de velas. Sentou-se do outro lado da mesa, olhos encontrando os dela. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas quero fazer parte disso. De verdade. Com presença, com erros se necessário, mas com verdade. Ela respirou fundo, e dessa vez as lágrimas vieram, silenciosas, quentes, libertadoras. Gabriel estendeu a mão, mas não tocou. Posso? Valentina hesitou. Então, devagar, deixou os dedos se encontrarem no meio da mesa. Era um toque leve, mas firme. Uma ponte silenciosa entre tudo que eles tinham sido e tudo que ainda poderiam se tornar. Naquele gesto único estava a confissão dele, não falada em palavras, mas mostrada através da presença. Não embrulhada em promessas, mas em algo muito mais forte, escolha. E pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Valentina não se sentiu apenas carregando uma nova vida dentro de si. Sentiu que finalmente estava começando a viver a própria. A partir daquele dia, Gabriel começou a aparecer. Não com flores ou discursos ensaiados, mas com presença, com cuidado, com silêncio respeitoso. Na primeira consulta médica após a confissão, ele chegou 10 minutos antes, sentado na sala de espera com as mãos entrelaçadas, olhos fixos no chão. Quando Valentina saiu do consultório e o viu ali, surpresa, ele simplesmente disse: "Achei que talvez você quisesse companhia." Ela hesitou. Depois acenou, e caminharam lado a lado. Sem toque, sem conversa, mas com algo novo pairando no ar. Intenção. Nas semanas que se seguiram, pequenos gestos começaram a aparecer, quase invisíveis. Valentina chegava em casa e encontrava frutas frescas no balcão, suas favoritas cortadas e embaladas. Um bilhete lembrando de tomar as vitaminas grudado na geladeira. Uma garrafa d'água escondida na bolsa de trabalho. Nada grandioso, nada invasivo. Apenas sinais de que alguém estava prestando atenção. Uma noite, ele apareceu no escritório dela com um envelope. Ela ergueu uma sobrancelha. "O que é isso?" "Os papéis do divórcio, rasgados pessoalmente." Ela pegou o envelope, abriu. Os documentos estavam lá dentro, cortados em pedaços organizados. Nenhuma palavra foi trocada depois disso.
mas ela o olhou alguns segundos a mais antes de voltar para a mesa. Gabriel começou a acompanhar algumas consultas. Não todas. Ele nunca insistia, apenas dizia: estarei lá se você quiser que eu esteja. E quando ela queria, ele estava, sem telefone na mão, sem interrupções. Uma tarde, depois de uma consulta, Valentina se sentou nos degraus da clínica para respirar. Estava enjoada, cansada, emocionalmente drenada. Ele se sentou ao lado dela e ofereceu uma bala de hortelã. Funciona para meu estômago. Pode funcionar para o seu. Ela pegou e riu baixinho. Você já ficou grávido antes? Não, mas passei 2 horas no Google ontem à noite. Ela balançou a cabeça sem saber se ria ou chorava. Você está realmente tentando, né? Estou, mesmo que eu tropece. Naquela noite, ele a deixou em casa e foi embora sem tentar entrar. Ela ficou na janela o vendo se afastar e sentiu falta dele. Não da ausência dele, mas da presença, que agora começava a importar. No trabalho, Valentina começou a perceber mensagens sutis no telefone. Não declarações, apenas lembretes simples. Você comeu hoje? Não esquece da consulta de amanhã. Ainda precisamos escolher uma cor para o quarto do bebê. Ela fingia não se importar, mas salvava cada uma. Devagar, o medo inicial deu lugar a algo ainda mais arriscado. Esperança. Num sábado qualquer, Gabriel apareceu com um catálogo de berços. Sentou no chão da sala, espalhando as páginas pelo tapete. Algum desses combina com nossa situação? Você quer dizer o quarto do bebê? Valentina perguntou, deitada no sofá, rindo. Não. Essa bagunça que estamos tentando fazer sentido. Ela se sentou ao lado dele e apontou para um modelo simples, madeira clara. Esse? Nada muito fancy, sem realeza, só algo calmo. Perfeito, ele disse, anotando como se estivesse fechando um negócio. Ela lhe deu um olhar de soslaio. Sabe, você não precisa fazer tudo isso. Ele olhou para cima. Eu sei, mas quero. E o que veio disso não foi pressão, foi consistência. Numa terça chuvosa, ela chegou em casa e encontrou um casaco seco pendurado na cadeira, chá quente na mesa e um par de meias novas dobradas ao lado de um bilhete. Percebi que seus pés estão inchando. Ela não respondeu. Mas naquela noite, sozinha, ela chorou. Não de tristeza, mas porque finalmente estava se permitindo sentir. E fazia tempo que não havia espaço para isso. Conforme os meses passaram, ele começou a levá-la para o trabalho. Nada mais. Um bom dia silencioso, um olhar breve, e depois o carro ia embora. Mas no banco de trás, sempre havia algo novo. Um pacote de biscoitos, um livro de nomes de bebê, um travesseiro novo. Eles ainda não dormiam juntos, ainda não se tocavam. Mas o vínculo entre eles crescia como raízes silenciosas debaixo da terra. Então, num fim de semana, ele apareceu com uma proposta inusitada. Quer que eu cozinhe para você? Não sei muito, mas aprendi uma receita ontem. Prometo que não é venenosa. Ela o olhou desconfiada. Sabe que sou exigente com comida. Sei, mas talvez eu te impressione. Naquela noite, a cozinha virou um palco para risos, movimentos desajeitados e farinha por todo lado. Valentina se viu rindo de verdade pela primeira vez em meses. Gabriel queimou a massa, esqueceu o sal, mas serviu tudo com a cerimônia de um chefe 5 estrelas. 5 pelo gosto, 10 pelo esforço, ela brincou. Ele sorriu. Melhor que o que minha terapeuta costumava me dar. Você fez terapia? Tentei, desisti na segunda sessão. Por quê? Ela falava demais sobre minha infância. Valentina riu balançando a cabeça. E naquela noite, vendo-o limpar a mesa e lavar a louça, algo dentro dela se acomodou. Talvez ele não soubesse amar do jeito que ela sonhou, mas estava tentando como ninguém nunca tentou. O que antes era ruído se tornou presença, e o que antes era ausência se tornou um silêncio cheio de significado. Gabriel começou a aparecer em lugares que não precisavam de anúncio.
Sentava silencioso no canto da sala, enquanto Valentina terminava uma ligação de trabalho. Observava sem interromper, como alguém admirando uma paisagem que aprendeu a respeitar. Ela, por sua vez, não se incomodava mais. Com o tempo, a presença dele se tornou natural. Como uma xícara de chá esquecida na beirada da mesa, sutil mas reconfortante. No escritório, ele a observava conduzir negociações difíceis com confiança. Os olhos acompanhavam os gestos dela com uma mistura de orgulho e arrependimento. Às vezes ela percebia, às vezes fingia que não, mas sempre sentia. E era impossível não sentir. Uma tarde, exausta, ela adormeceu com os pés apoiados na mesa. Quando acordou, havia um cobertor sobre os ombros, e o ar-condicionado havia sido desligado. Ninguém mencionou. Mas na noite seguinte, quando abriu a bolsa, encontrou um par de meias de lã ainda com a etiqueta. Garantir que você esteja confortável virou minha nova obsessão, dizia o bilhete preso no tecido. Ela sorriu sozinha no elevador. Em casa, eles começaram a dividir pequenas tarefas sem cerimônia. Virou normal vê-los dobrando roupinhas de bebê juntos, lado a lado no sofá, sem falar nada. Às vezes, Gabriel lia as etiquetas das embalagens com seriedade exagerada. Esse cobertor é hipoalergênico, segundo a etiqueta em 3 idiomas. Valentina ria. Você está levando isso mais a sério que seus relatórios financeiros. Relatórios não choram no meio da madrugada nem fazem xixi em você. Ainda bem. Entre uma dobra e outra, as mãos se roçavam sem querer. E diferente de antes, nenhum dos dois se afastava. Era um toque sem urgência, sem desejo, mas cheio de ternura, de presença, de história. Uma manhã, Gabriel apareceu com uma sacola e um pedido simples. Quero montar o berço hoje. Hoje mesmo. Antes que eu perca a coragem. Eles passaram o dia inteiro cercados de parafusos, peças soltas e um manual mal traduzido. Discutiram 3 vezes sobre qual parte encaixava onde. Ele fingiu saber o que estava fazendo. Ela zombou da superconfiança dele. No final, riam muito, e o berço, ainda torto, ficou pronto. Vai ficar assim mesmo. Vai sim. Nosso bebê vai dormir inclinado, mas com estilo. Valentina olhou para o berço, depois para ele, e algo dentro dela aqueceu. Naquela noite, depois de um jantar improvisado e metade de um filme, ela o viu pegando o casaco para ir embora. Mas ele hesitou na porta. Quer ficar? Ela perguntou casualmente. Ele a olhou surpreso. Tem certeza? Ela acenou. Só fica. Só isso. Ele largou o casaco sobre a cadeira e se sentou ao lado dela no sofá. Ficaram em silêncio por longos minutos. Sem toque, sem palavras, apenas 2 respirações devagar se afundando. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele não se mexeu. Apenas deixou acontecer. Mais tarde, quando ela subiu, deixou a porta ligeiramente aberta. Não disse nada. Mas Gabriel entendeu. E naquela noite, pela primeira vez desde a mansão de Petrópolis, ela dormiu com ele por perto. Sem medo, sem pressão. Nos dias que se seguiram, eles permaneceram assim, em silêncio. Ele deixava bilhetes curtos. Exame de sangue hoje, ou biscoitos de sal estão no armário de cima. Ela respondia com gestos. Uma xícara de chá extra no jantar, um travesseiro fofo no sofá quando ele cochilava lendo sobre paternidade. Foi nesse silêncio que eles melhor se entenderam. Um dia, mexendo no armário do banheiro, Gabriel encontrou um frasco do seu perfume discretamente colocado entre os cremes de Valentina. Ao lado, um espaço recém-liberado na prateleira. Um convite não falado, um espaço reservado. Na semana seguinte, sem dizer uma palavra, ele deixou uma muda de roupa ali. Eles não conversaram sobre isso. Não precisavam. Numa manhã chuvosa, Valentina desceu e encontrou Gabriel no tapete da sala, lendo baixinho um livro infantil, testando entonações, praticando histórias. Ela ficou na porta, observando, e pela primeira vez soube com certeza absoluta que não estava sozinha nessa jornada. Mais que isso, não queria mais estar. E foi ali, vendo-o ensaiar palavras para uma criança que ainda nem tinha nascido,
que Valentina finalmente entendeu. Amor não é o que sentimos. É o que escolhemos fazer com o que sentimos. Gabriel havia escolhido ficar. E talvez, apenas talvez, ela também estava pronta para escolher o mesmo. A noite estava silenciosa, daquelas em que até os relógios parecem fazer menos barulho. Valentina acordou com uma cólica estranha, diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Era como se algo dentro dela tivesse se movido, uma pressão nova, quase primitiva. Ela se sentou na cama, as mãos no ventre arredondado, tentando respirar fundo. O quarto estava escuro, e Gabriel dormia no quarto de hóspedes desde que ela havia pedido mais espaço durante as últimas semanas de gravidez. Ela hesitou em chamá-lo. Minutos passaram, talvez uma hora. A dor voltou mais forte, vindo em intervalos regulares. Valentina sabia que era hora. Desceu as escadas devagar. Pegou a mala da maternidade que já estava pronta há semanas. Quando chegou à cozinha, encontrou Gabriel de pé, segurando uma xícara de chá. Está acontecendo. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Ele não perguntou, tem certeza? Não entrou em pânico. Apenas olhou nos olhos dela e acenou calmamente. Vou te levar. No carro, o silêncio estava cheio de respiração e expectativa. Gabriel dirigia com uma mão no volante e a outra descansando entre os bancos, pronto para segurar a dela a qualquer momento. Quando outra contração forte veio, Valentina cerrou os olhos, os dentes e instintivamente apertou a mão dele. Ele não soltou. No hospital, ela foi levada para a triagem. Gabriel ficou do lado de fora preenchendo papéis e respondendo perguntas como se cada detalhe importasse. Quando finalmente o deixaram entrar na sala de parto, ele usava um crachá de visitante no pescoço e mantinha os olhos fixos nela como se fosse seu único propósito ali. Estou aqui, ele sussurrou pegando a mão dela. Vai ficar até o final? Ela perguntou entre as dores. Não vou sair daqui. As horas se arrastaram como o tempo afundando em areia movediça. A dor se intensificou. Valentina gritou, suou, chorou, mas nunca soltou a mão dele. E Gabriel, acostumado a controlar salas de reunião e negócios de bilhões, estava agora completamente sem poder. Pela primeira vez, não podia controlar nada, exceto o amor que apenas começava a entender. Ela apertou os dedos dele com tanta força que as juntas ficaram vermelhas. Ele não reclamou, não se mexeu. Você está sendo incrível, disse, mesmo quando ela disse que não aguentava mais. Eu não consigo fazer isso. Consegue sim. Você superou tanta coisa, Valentina. Isso é só mais um passo. As contrações ficaram mais ferozes. Os gritos dela se misturaram com lágrimas. E entre os intervalos, ela sussurrava. Estou com medo. Eu também, mas estou com você. E naquela mistura de pânico e entrega, o bebê finalmente chegou. Um choro alto, molhado, vivo. Valentina não sabia se ria ou chorava. Gabriel também não. Quando colocaram o bebê no peito dela, o mundo pareceu parar. Os olhos da criança estavam fechados, a respiração se acalmou, e Valentina, encharcada de suor, exausta, quebrada e renascida, olhou para Gabriel como se o visse claramente pela primeira vez. Ele estava chorando em silêncio, sem alarde. É um menino, disse a enfermeira. Gabriel apoiou a testa na dela, ainda segurando sua mão. Obrigado por me deixar ver isso, sussurrou. Obrigada por ficar. Horas depois, no quarto de recuperação, o bebê dormia no berço transparente ao lado da cama. Valentina descansava com os olhos semicerrados. Gabriel estava sentado na poltrona, observando os dois. Ele se levantou em silêncio, caminhou até o berço e tocou delicadamente o pé minúsculo do filho com um dedo. Valentina abriu os olhos devagar. Ele se parece com você, ela disse. Gabriel sorriu. Espero que ele tenha o coração da mãe. Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão para ele. Ele se aproximou, pegou-a e se sentou na beirada da cama. Você foi incrível, ele disse. Só fiz o que tinha que ser feito. Eu também estou tentando.
Ela o olhou, e pela primeira vez, viu um homem completo. Um homem que estava presente, não perfeito, mas real. Naquela noite, ninguém dormiu muito. Fraldas, mamadas, cólicas. Mas o Cal se sentia diferente. Era compartilhado, humano, real. E no meio de tudo isso, entre o choro do bebê e o cansaço, Gabriel segurou o filho e olhou para Valentina. Você me deu mais que uma criança. O que mais? Um recomeço. Ela sorriu. E naquele quarto de hospital, sem glamour, sem promessas grandiosas, sem planos perfeitos, algo nasceu que eles nunca haviam conhecido antes. Uma família. A casa não era mais a mesma. Agora o som dominante não era o eco do silêncio, mas o choro disperso de um recém-nascido. A meia-noite ganhou um novo propósito. Os quartos encontraram uma nova alma, e os dias, novas prioridades. Nada seguia mais um plano definido, e pela primeira vez, isso parecia certo. Valentina, que costumava medir as horas com precisão cirúrgica, agora perdia completamente a noção do tempo entre mamadas, banhos e momentos cochilando com o bebê nos braços. Gabriel, acostumado a reuniões agendadas e projeções trimestrais, se viu aprendendo a diferença entre fraldas diurnas e noturnas e rindo de si mesmo quando colocou uma ao contrário. Eles ainda não dividiam oficialmente o mesmo quarto, mas dividiam tudo o mais: as tarefas, as decisões, as noites sem dormir, os medos. E sem perceber, um afeto crescente. O bebê, que eles receberam com espanto e descrença, rapidamente começou a ditar o ritmo para os dois. Gabriel aprendeu a preparar mamadeiras como alguém desarmando uma bomba relógio. Errou as medidas algumas vezes, recebeu olhares de reprovação de Valentina, mas persistiu. Você está ficando bom nisso, ela disse numa noite enquanto ele acalmava o bebê com uma cantiga desafinada, mas doce. Acho que estou virando um homem multitarefa. Ainda precisa aprender a ninar o bebê com uma mão e responder e-mails com a outra. Um dia de cada vez, ele respondeu com um sorriso cansado. Os dias se sentiam iguais, mas cada um era único. Valentina começou a ver Gabriel de forma diferente. Não com a antiga desconfiança, mas com olhos curiosos. Ali estava um homem tentando aprender a ser pai, companheiro, talvez algo mais. Quando ele errava, pedia desculpas. Quando acertava, não pedia elogios. Apenas continuava. Limpava a casa em silêncio. Pegava o bebê dos braços dela antes mesmo que ela pedisse. Dizia: vai descansar. Eu cuido dele, mesmo quando estava exausto também. E foi nesses pequenos atos consistentes que o amor começou a deixar marcas reais. Uma manhã, Valentina desceu e encontrou Gabriel com o bebê enrolado numa manta azul clara, dormindo nos braços dele, enquanto ele tomava café com a mão livre. Você acordou com ele às R$3, depois às R$5. Agora são oficialmente acordados. E por que não me acordou? Porque você precisava dormir. Você faz tudo. Ela se aproximou e passou os dedos delicadamente pelos cabelos dele. Um gesto que veio sem filtro, sem parede. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquele toque significasse mais que qualquer palavra. Os almoços viraram improvisados. Às vezes delivery, às vezes sobras reaquecidas às pressas. Mas eles comiam juntos sempre que possível, com o bebê aninhado numa almofada no centro da mesa, porque ele era o centro do universo deles. Uma tarde, enquanto dobravam roupinhas minúsculas no sofá, Valentina disse: nunca imaginei que começar uma família envolvesse tanto tecido, e tanto riso em horários esquisitos, e tanta paciência com fraldas. E com seu parceiro também. Eles riram e não precisaram dizer mais nada. O tempo passou rápido e devagar ao mesmo tempo. Semanas viraram meses. E um dia, observando Gabriel ensinar o bebê a segurar um brinquedo colorido, Valentina sentiu algo florescer dentro de si. Não era só admiração ou carinho, era amor. Calmo, maduro, profundo. Naquela noite, quando ele se preparava para ir para o quarto de hóspedes, ela delicadamente segurou a mão dele. Fica,
disse sem olhar diretamente para ele. Ele congelou, sem saber se ouviu direito. Aqui, comigo. Ele largou o travesseiro que estava segurando. E naquela noite, os três dormiram no mesmo quarto, sem grandes discursos, sem cerimônia. Apenas ali, juntos. Foi também nesse novo ritmo que Gabriel começou a fazer coisas que pareciam pequenas, mas carregavam peso imenso. Como deixar um bilhete na geladeira. Você é mais forte do que imagina e mais linda do que sabe. Ou preparar um jantar simples com velas no balcão e dizer: amanhã faz 3 meses desde que conhecemos o sorriso mais bonito do mundo. Ou simplesmente pegar a mão dela no meio da madrugada quando o bebê chorava e sussurrar: estamos nisso juntos. E naquele mundo de fraldas, mamadeiras, olheiras e caos bonito, um novo tipo de amor nasceu. Diferente do que ela uma vez sonhou, mas talvez exatamente do que ela precisava. Um amor sem ilusões, sem declarações grandiosas, mas cheio de presença e cheio de verdade. Gabriel começou a aparecer em lugares que não precisavam de anúncio. Sentava silencioso enquanto Valentina terminava ligações de trabalho no escritório em casa. Observava sem interromper, como alguém admirando uma paisagem que aprendeu a respeitar. Ela, por sua vez, não se incomodava mais. A presença dele se tornou natural, como o som das ondas de Ipanema ao fundo ou o cheiro de café pela manhã. Durante as consultas pediátricas, ele acompanhava com atenção religiosa. Fazia perguntas que ela nem pensou em fazer. Anotava informações no celular como se estivesse documentando o caso mais importante da vida. Você está levando isso mais a sério que seus hotéis, ela brincou depois de uma consulta. Hotéis não choram quando você perde o prazo de vacinação. Aos poucos, as responsabilidades se dividiram naturalmente. Gabriel assumiu os banhos noturnos. Valentina, as primeiras mamadas da manhã. Ele cantava canções de ninar desafinadas. Ela contava histórias inventadas na hora. Uma noite, Valentina acordou e não encontrou o bebê no berço. Por um segundo, o pânico. Então ouviu sussurros vindos da varanda. Gabriel estava lá, o menino nos braços, mostrando as luzes da cidade. Aquilo ali é a lagoa, ele estava dizendo baixinho. Um dia vamos caminhar por lá. E ali é o Cristo. Ele sempre vai estar cuidando de você. Ela ficou na porta, observando. E naquela imagem, algo dentro dela se instalou definitivamente. Não eram mais 2 estranhos dividindo responsabilidades. Eram uma família. As semanas passaram com uma rotina doce e cansativa. Gabriel aprendeu a trocar fraldas mais rápido que ela. Valentina descobriu que ele tinha talento para acalmar o bebê durante cólicas. Eles se revezavam nas madrugadas como soldados em turnos, mas soldados que se preocupavam um com o outro. Você parece exausta, ele disse numa manhã, pegando o bebê dos braços dela. Você também. Então vamos cochilar juntos enquanto ele dorme. E foi assim que se acostumaram a dividir não só as responsabilidades, mas também os momentos de descanso. Pequenos cochilos no sofá, ele com o bebê no peito, ela encostada no ombro dele. Uma tarde, Gabriel chegou com uma sacola da farmácia. Pomada para as olheiras, disse, entregando o tubo para ela. Vi num blog sobre maternidade. Você lê blogs sobre maternidade? Li 3 artigos sobre cólicas ontem. Aparentemente, massagem na barriga funciona. Ela balançou a cabeça, rindo. Você virou especialista. Ainda estou aprendendo, mas pelo menos agora erro com conhecimento de causa. Foi nessas pequenas consistências que o amor cresceu. Não com fogos de artifício, mas com presença diária, com xícaras de chá aparecendo na mesa quando ela nem pedia, com Gabriel acordando antes dela para preparar a primeira mamada, com bilhetes grudentos na geladeira, reunião cancelada, bebê é prioridade hoje. Um sábado, enquanto o bebê dormia no carrinho, eles caminharam pela orla de Ipanema. Não foi planejado, apenas aconteceu. Gabriel empurrava o carrinho, Valentina ao lado, e pela primeira vez em meses, conversaram sobre algo além de fraldas e mamadas. Você está feliz? Ele perguntou de repente.
Ela pensou antes de responder. Estou cansada, confusa, às vezes assustada, mas sim, acho que estou feliz. Mesmo com toda essa bagunça? Principalmente por causa dela. Ele sorriu. Eu nunca imaginei que a vida real fosse tão... real. Como assim? Sem roteiro, sem controle, apenas acontecendo. Eles pararam em frente ao mar. O bebê continuava dormindo, embalado pela brisa. E ali, com os pés na areia e o Atlântico à frente, Valentina sentiu que finalmente estava onde deveria estar. Não era perfeito. Era melhor que perfeito. Era real. Naquela noite, depois que o bebê adormeceu, Gabriel se sentou ao lado dela no sofá. E pela primeira vez em semanas, não falaram sobre a criança. Apenas ficaram ali, em silêncio confortável. Valentina? Obrigado. Por quê? Por me deixar fazer parte disso. De verdade. Ela olhou para ele. Obrigada por escolher ficar. E naquele momento, sem anel, sem pedido formal, sem grandes declarações, ambos souberam que tinham escolhido construir algo juntos. Não porque precisavam, mas porque queriam. E talvez esse fosse o tipo de amor mais forte que existe. O que nasce da escolha diária de permanecer. O dia começou cinzento, com uma garoa fina desenhando padrões na janela da sala. O bebê dormia no seu ninho improvisado no tapete e Valentina, envolvida numa manta, lia um relatório jurídico com apenas metade da concentração. A outra metade estava em Gabriel, que entrou da cozinha carregando 2 xícaras de chá, uma já adoçada, do jeito que ela gostava. Sem precisar perguntar, ele já sabia. Acha que vai conseguir terminar esse relatório hoje? Perguntou, entregando a xícara. Só se ele dormir mais 2 horas seguidas, o que é tão provável quanto eu ganhar na loteria. Então talvez devesse comprar um bilhete. Eles sorriram. O humor leve que ele desenvolveu nas últimas semanas era um contraponto suave ao caos das suas vidas, e Valentina se apoiava nisso nos momentos em que sentia que ia desmoronar. Gabriel se sentou no chão ao lado do bebê, observou o rostinho minúsculo dormindo com uma concentração que Valentina já tinha notado antes. Mas hoje, havia algo diferente no olhar dele. Ela voltou ao relatório, fingindo não se importar, até que Gabriel falou novamente. Sabe que dia é hoje? Ela olhou para cima, desconfiada. Segunda-feira, o dia em que tudo começou a mudar. 3 meses desde aquela noite. A tempestade, a mansão de Petrópolis. Ela fechou o relatório. Você lembra? Como se fosse ontem. Até lembro do vinho. Ela o observou por alguns segundos. Gabriel se levantou, caminhou até a cômoda e voltou com uma pequena caixa nas mãos. Mas diferente de gestos passados carregados de expectativa, dessa vez ele parecia calmo. Antes que você diga qualquer coisa, começou se ajoelhando delicadamente no tapete perto dela. Isso não é um pedido. Sem gestos dramáticos, sem promessas. Apenas um símbolo. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel simples, sem pedras, sem brilho, apenas prata polida, delicado como um sussurro. O que significa? Valentina perguntou, a voz quase um sussurro também. Significa que agora eu escolho ficar, todo dia. Não por causa de um contrato, não por dever, mas porque quero. Ela engoliu em seco. Gabriel, não estou pedindo para você usar agora ou amanhã. Só queria que soubesse que o homem que te entregou aqueles papéis de divórcio não existe mais. Ela pegou a caixa com cuidado, passou os dedos sobre a aliança fina e algo dentro dela se moveu. Não foi uma onda de emoção. Foi uma peça silenciosa começando a florescer. É lindo, disse como se precisasse de tempo para absorver. Queria que fosse simples, porque o que a gente tem não precisa ser chamativo. Só precisa ser real. Ela o olhou e viu o mesmo homem que ficou ao lado dela na sala de parto, que dormiu em cadeiras desconfortáveis, que segurou sua mão sem precisar, que sabia quando ficar em silêncio, que permaneceu.
O bebê se mexeu no tapete, soltou um murmúrio suave e voltou a dormir. Gabriel mudou o som da TV no controle ao lado dele, outro gesto pequeno, quase invisível, mas cheio de significado. Valentina fechou a caixa e a colocou sobre o livro na mesa de centro. Olhou para ele. Por um momento, apenas se encararam. Ainda não sei o que vai acontecer com a gente, ela disse. Nem eu. Mas quero descobrir. Com você? Ela sorriu. Um sorriso quieto, mas sincero. Você ainda está dormindo no quarto de hóspedes? A menos que o convite tenha expirado. Ainda está válido. Ele se levantou delicadamente, pegou o bebê, como se carregasse um mundo inteiro, e o levou para o berço no quarto ao lado. Valentina o seguiu com os olhos. Quando ele voltou, se sentou ao lado dela no sofá sem esforço. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que agora? Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, pensativo. Porque finalmente entendi que amor não é o que sentimos. É o que escolhemos fazer com o que sentimos. E eu escolhi não ir embora. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Nenhum dos dois disse mais uma palavra. A caixa com o anel permaneceu fechada na mesa, mas algo dentro dela já tinha começado a se abrir. O amor não veio como um raio. Não explodiu como fogos de artifício. Não teve trilha sonora nem promessas sussurradas sob o luar. Veio em silêncio, com passos tímidos e quase invisíveis. Mas quando Valentina finalmente percebeu, ele já estava lá, preenchendo espaços que costumavam ser só dela. Apareceu num bilhete escondido na agenda dela, escrito na letra quase ilegível de Gabriel. Boa sorte na audiência. Mas você nunca precisou de sorte, só de espaço. Ou num jantar improvisado depois de um dia exaustivo. Macarrão mal cozido e molho comprado, servido à luz de velas sobradas do último apagão. Não havia romance óbvio, mas havia intenção, presença, e isso bastava. Apareceu também quando ela o flagrou, observando-a com o bebê nos braços. Um olhar longo e silencioso, como se tentasse memorizar aquele momento para sempre. Valentina começou a notar os detalhes. A forma como ele dobrava o cobertor dela com mais cuidado que o próprio terno. A almofada extra que ele colocava na cadeira do escritório dela. A forma como mantinha o café dela na temperatura certa, mesmo sabendo que ela ia acabar tomando frio mesmo assim. As noites, que antes eram solitárias, agora tinham companhia. Não apenas física, mas emocional. Uma noite, ela acordou com o choro do bebê. Se levantou instintivamente, mas quando abriu a porta do quarto, viu Gabriel já no corredor, o bebê nos braços. Já peguei ele, sussurrou, a voz suave, quase melódica. Você ouviu ele antes de mim. Acho que desenvolvi um sono sensível. Ela se encostou na porta, observando-o sob a luz fraca. O bebê devagar voltou a dormir no peito dele. E naquela imagem, Valentina sentiu algo novo. Segurança. Uma tarde, dirigindo de volta de uma consulta pediátrica, o carro parou no sinal vermelho. Do lado de fora, um casal idoso atravessava a rua de mãos dadas. Gabriel, quieto, os observou com atenção. Você se imagina assim um dia? Ela perguntou. Ele demorou antes de responder. Só se for com você. Ela se virou para a janela, tentando esconder o sorriso involuntário. Mas o coração acelerou para um ritmo diferente. Não houve pedido oficial, nenhuma data marcada. Mas pouco a pouco, eles começaram a agir como algo que nunca realmente foram antes. Um casal, uma equipe, um lugar seguro um para o outro. No domingo seguinte, enquanto o bebê dormia no carrinho, eles foram fazer compras juntos. Valentina riu de como Gabriel comparava seriamente marcas de fraldas, estudando preços e materiais como se estivesse avaliando ações na bolsa. Você trata fraldas como ativos de alto risco. Não são? Em alguns casos, sim. Foram esses pequenos rituais, listas de compras, banhos de bebê, caminhadas no parque, que lentamente teceram o tecido de um amor real. Um sem fantasias.
E naquele ritmo silencioso, Valentina começou a confiar. Não por necessidade, mas por escolha. Ela se permitiu descansar enquanto ele cuidava do bebê. Aceitou um beijo de boa noite sem pensar demais. Sorriu quando ele entrava na sala e se sentou ao lado dele por hábito. Numa noite fria, Gabriel a encontrou sentada no chão do quarto, envolvida numa manta, olhando para o berço. "O que foi?" perguntou, só pensando em como tudo mudou. Assustador? Ela acenou, mas também reconfortante. Ele se sentou ao lado dela, puxou a manta para cobrir os dois e apoiou a cabeça na dela. Às vezes, o que mais nos assusta é exatamente o que mais precisamos. Ela fechou os olhos e ficou ali, sentindo. Mais tarde, naquele dia, ela abriu a gaveta da mesa onde havia guardado o anel. Pegou a pequena caixa, olhou para ela, passou os dedos sobre a aliança lisa e devagar, sem pressa, a colocou no dedo. Não como alguém dizendo sim, mas como alguém dizendo: "Ainda estou aqui." E naquele gesto silencioso e despretensioso estava a resposta que Gabriel não havia pedido, mas entendeu imediatamente. Ela o encontrou na cozinha preparando uma mamadeira para o bebê. Ele viu o anel na mão dela, não disse nada, apenas sorriu. E aquele sorriso era tudo. Porque um amor que cresce devagar não precisa ser declarado. Só precisa ser sentido, vivido, respeitado. O tempo passou do jeito que passa quando a vida finalmente encontra seu ritmo. Não rápido, não devagar, apenas certo. O bebê cresceu cercado de mãos que aprenderam a cuidar, mesmo sem saber como no início. Gabriel agora trocava fraldas mais rápido que gerenciava planilhas. Valentina sabia de cor todas as canções de ninar que o filho amava, e algumas que ela mesma inventou. A casa, antes fria e arrumada demais, agora tinha brinquedos espalhados pelo chão, roupinhas de bebê penduradas nas costas das cadeiras e risos espontâneos ecoando de quarto em quarto. Era um caos bonito, real e, acima de tudo, compartilhado. Uma tarde comum, Valentina estava mexendo numa gaveta antiga do escritório em casa. Procurava um documento, mas encontrou outra coisa: a pasta com os papéis do divórcio. Ainda lá, intocada, assinaturas em branco. O silêncio que eles carregavam ainda era poderoso, mas não doía mais. Ela olhou os papéis por um tempo. Não os rasgou, não os queimou, simplesmente fechou a pasta e a colocou de volta na gaveta. Não como alguém que está fugindo de alguma coisa, mas como alguém que sabe que não precisa mais de proteção. Ela sabia agora que amar também é ter escolha e ainda assim escolher ficar. Naquela noite, enquanto Gabriel ninava o bebê na sala, ela se sentou ao lado dele no sofá. Ficaram em silêncio, observando o pequeno adormecer. A respiração suave da criança preencheu o espaço como música de fundo para tudo que não precisava ser dito. Gabriel olhou para ela e perguntou quase num sussurro: "Você ainda tem aqueles papéis?" Ela acenou. "Tenho." Ele olhou para baixo. "Acha que vai querer usar um dia?" Ela demorou para responder. "Guardei eles, mas não como saída. Só como lembrança de quanto a gente teve que desaprender para chegar aqui." Gabriel respirou fundo e segurou a mão dela. "Eu costumava achar que ficar significava estar preso. E agora?" Ele olhou para o bebê nos braços. "Agora entendo que ficar é uma escolha, e nada me deixa mais livre que isso." Naquela noite, antes de dormir, Valentina tirou o anel do dedo. Não por arrependimento, mas como ritual. Limpou ele, colocou de volta e sussurrou baixinho para si mesma: "Hoje eu escolho ficar também." Os dias continuaram com seus altos e baixos, febres inesperadas, noites sem dormir, braços doloridos, lágrimas sem motivo. Mas também com café dividido em silêncio, abraços oferecidos como agradecimento e mãos que se encontravam no escuro. Um domingo, Gabriel trouxe para casa uma foto emoldurada. Nada luxuoso, apenas os três no parque. O bebê sorrindo nos braços de Valentina.
Gabriel ao lado deles com um olhar sereno nos olhos. Ele entregou a ela com um sorriso silencioso. Achei que precisávamos de uma foto real, sem pose. Ela pendurou a foto na sala, e toda vez que passava por ela, algo aquecido mexia no peito dela. Não precisava de mais nada. E numa daquelas noites silenciosas, depois de uma mamada, uma troca de fralda e um banho morno, eles se sentaram na beirada do berço e observaram o filho dormir. Não falaram, apenas entrelaçaram os dedos. O silêncio entre eles agora era leve, respirável, escolhido. E naquela imagem, dedos entrelaçados, olhares serenos, um bebê dormindo suavemente, havia tudo que nunca poderia ser contido em promessas ou contratos. Porque amor verdadeiro não grita, permanece. E não termina com felizes para sempre. Termina com estamos aqui juntos por escolha. Agora que tudo foi vivido, pare e pense. Quantas vezes você confundiu presença com obrigação ou amor com controle? Quantas vezes acreditou que amor só importa quando vem com promessas grandiosas, flores e declarações em voz alta? Quando, na verdade, os sentimentos mais profundos se revelam no silêncio, nas pequenas ações, nos gestos que ninguém vê. Talvez você ainda esteja esperando alguém voltar com palavras bonitas, mas o amor real pode não vir com discursos, apenas com consistência. Talvez o que você realmente precisa não seja alguém que diga eu te amo, mas alguém que fica mesmo quando ir embora seria mais fácil. Agora me diga, que parte dessa história falou mais alto para seu coração hoje? Compartilhe nos comentários. Sua voz fortalece nossa comunidade e inspira outros a continuar acreditando. E não esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder a próxima história que toca, cura e transforma. Mandem esse vídeo para alguém especial. Às vezes tudo que eles precisam é sentir o que vocês acabaram de sentir. E claro, comentem aí embaixo de onde vocês estão nos ouvindo. Vamos nos conhecer melhor.